Graças e paz a todos. Que bom, que maravilha estar aqui, né? Benção. Passaram para mim cedo novamente. Eu fico pensando que é porque eu falo muito. E aí o pessoal está me dando tempo, né? E aí isso é bom, né? Isso é bom, né? Então vamos para a palavra do Senhor. Eu não sei se é o microfone ou é o retorno. Eu estou sem retorno. Tem esse negócio também, sabe? Para quem não tem costume. Você que está aqui, se eu estiver falando e não me ouvir também, no mesmo... Aí eu penso que vocês não estão me ouvindo. Aí eu vou falar mais alto ainda, né? Mas graças a Deus pela vida de todos os irmãos, né? Que bênção. Oxe, eu tenho uma mensagem aqui que Deus me deu. Queria que pudesse ter mais gente aqui, né? Esse tempo chuvoso, o pessoal geralmente falta, aquela coisa toda, né? Os crentes são assim, né? Hoje, logo cedo, no grupo da família, minha cunhada postou um vídeo do meu irmão saindo de 11 e pouca da noite para o ciclismo dele, né? Com os amigos dele, na chuva. Ia dar meia-noite, na chuva. Iriam sair daqui e ir para uma cidade depois de Campina Grande, 170 quilômetros. Aí eu fiquei pensando, eu digo, rapaz. Aí eu botei lá no grupo, né? Eu disse, se fosse para ir para um culto, não ia. Se fosse para ir para um culto, ia dizer, está chovendo, é tarde demais, ou é longe demais. Eu botei desse jeito lá. Aí alguns concordaram comigo, disseram, realmente. Mas é desse jeito, irmãos. Quando é para as coisas que não convém, de fato, as coisas de Deus, não que não pode fazer o esporte, é óbvio que pode, né? Mas aí o pessoal é afiado, meu amigo. Não tem distância, não tem chuva, não tem horário. É uma coisa impressionante. Mas quando é para a casa do Senhor, quando é para a obra de Deus, sempre há um empecilho. Por favor, não tenha isso como uma crítica em si, mas como uma orientação. Faça isso. Não deixe que os desafios tire esse momento seu, tire esse momento de você poder estar na casa do Senhor. Enfim, sei que às vezes questão de saúde, óbvio, normal demais, mas não deixe os empecilhos. Faça isso, não deixe, por favor. Queridos, todos são muito bem-vindos. Você que nos visita também é muito bem-vindo nesse lugar. O pessoal que está no YouTube está transmitindo, tá? Normal? Ótimo, ótimo. Quem estiver em casa, viu? Por favor, esteja nos acompanhando. Você também é muito bem-vindo a estar conosco. Deixa eu ver aqui o texto. Abra as vossas Bíblias lá em 1 Pedro. 1 Pedro, Epístola de Pedro. Esse aqui, Pedro. Olha, eita. Esse está com unção, viu? Esse aqui está só a graça, viu? Vamos orar por ele, né? Esse está melhor, né? A gente comprou aquele ali, mas nem tudo que é novo é tão bom, né? Esse aqui é mais velhinho, mas está com mais unção. Derramar esse aqui dentro do óleo, ele ficou ungido. Gente, que maravilha. Achou aí? Primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 13. Não, capítulo 1, verso de número 13. É um tema muito bom. O tema de hoje. Vamos ficar de pé quem achou, porque aí fica todo mundo certinho, bonitinho, ó, de pé. E aí nós vamos ler nessa tradução. Aí você não fecha a sua Bíblia, senta com ela aberta, que aí nós vamos debulhando o texto, nós vamos trabalhando o texto, né? Vamos ler todos juntos? Por isso, segundo o vosso entendimento, sede sóbrios,
e esperai inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo como filhos sabiamente, depois abandonei situações que tenho. Pelo contrário, segundo a santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Até aqui, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar. Quando a gente lê o texto, já dá para sentir algo, né? Já dá para sentir algo nos puxando, nos cobrando, nos trazemos de fato para o trilho novamente, quem está fora do trilho. É um texto que, quando a gente lê, não tem como não perceber isso. Não tem como isso passar despercebido diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. É um texto que nos puxa para o trilho novamente, que nos orienta, que nos leva, que nos traz isso, e é sobre isso que nós vamos falar. Que o tema da mensagem é: santidade não é uma opção. Você pode repetir comigo para você gravar. Santidade não é uma opção. Santidade não é uma opção. Você não decide de fato. Você é chamado por Deus, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, e não lhe traz uma opção de ser ou não ser. Não lhe traz uma opção de viver com uma vida santa ou uma vida profana. Isso não lhe dá espaço para isso. E o texto dessa noite vai nos trazer isso com uma clareza muito forte. Mas a questão de ter uma vida com Deus se faz necessário ser santo. A Bíblia nos orienta a isso. A Bíblia sempre vai nos levar a isso. Ora, quando nós fazemos uma rápida divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele vai se baldear, ele vai lançar sobre nós falando acerca de santidade e nos trazendo os mandamentos em si e as leis de Deus do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a lei de Deus, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vimos os mandamentos, nós vamos perceber que fácil nós quebramos alguns deles. Nós vamos perceber que fácil dos 10 mandamentos nós vamos quebrá-los. Nós de alguma forma não conseguimos manter de fato esses 10 mandamentos. E é interessante que eu recordo bem quando eu tive a minha consagração pastoral. Quem ministrou foi o Hernandes Dias Lopes, e eu não me esqueço da mensagem dele, né? Uma mensagem muito linda, falando acerca da lei e a graça, né? E aí, quando ele coloca a ideia da lei, os mandamentos em si que Deus lançou sobre o homem, é interessante que, de fato, quando você quebrava um dos mandamentos, você poderia ser fiel como fosse, e aí quando você quebrasse um dos 10 mandamentos, você já estava errado por todos os mandamentos que ali estavam. Era como, de fato, e ele traz essa ilustração, né, Hernando Dias Lopes, ele traz essa ilustração. É como se você fosse fazer um omelete e você tivesse 10 ovos para quebrar. E aí você quebra o primeiro ovo, tudo ok. Quebra o segundo ovo, dentro, tudo ok. Quebra o ovo na mesma vasilha ali, tudo ok. Quando você for quebrar o 10º e o 10º estiver podre, quando você quebrar ele, o seu omelete já não presta para nada mais. Todos os ovos que ali estavam com o 10º quebrado, podre, simplesmente tudo que você fez foi de água abaixo. E aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, era isso. Quem cumpriria a lei? Quem poderia estar diante da lei completamente naquilo que Deus estabeleceu? E a busca da santidade do Antigo Testamento, a medida, a régua, de fato, era a lei. A régua que media o que, de fato, se a pessoa era santa ou não, era a lei. O Antigo Testamento era isso.
E como ser? E por esse motivo, Cristo Jesus veio a esta terra para cumprir a lei, não para jogar a lei fora, mas para cumprir a lei. E através de Cristo Jesus, eu e você conseguimos ser santos junto com Ele. É por isso que o Novo Testamento é essa pérola, querido, que nós precisamos viver intensamente sobre nós, que nós precisamos se jogar sobre ela todos os dias, porque por mais que pecador você seja, em Cristo Jesus você pode ser santo. Em Cristo Jesus você é santo. É por isso que não tem como dizer, não, precisamos voltar para o tempo da lei. Ora, falar isso é simplesmente uma loucura. Olhar para a lei e olhar para a graça, poxa vida, se lance na graça, viva a graça, né? Continue caminhando com essa graça. É tanto que o escritor aos Hebreus, quando nós vamos ler os Hebreus, eles começam, o livro de Hebreus é tudo isso. Eles começam a querer voltar para as práticas do Antigo Testamento. Eles começam a querer ir para as práticas do Antigo Testamento e dizer, olha, Moisés é demais, Moisés é extraordinário. E o escritor, ele vai trazer exatamente essa temática. Olha, é o seguinte, a lei de fato, a lei era boa para o homem em si, para organizar o homem, a lei era boa, mas a graça é muito melhor. Moisés era bom, mas Cristo Jesus é muito melhor. Então, queridos, quando nós olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento, falando acerca de santidade, eu e você estamos debaixo de uma graça maravilhosa, que nos faz ser santo, e que nos busca de fato. Quando a gente olha para essa graça, é isso que a gente vai trazer, quando nós olhamos para essa graça, não tem como não querer viver uma vida santa na presença de Deus, queridos. Não tem, queridos. O problema nosso é que, na verdade, quando nós olhamos para a santidade, nós olhamos como se fosse um fardo que Deus resolveu jogar sobre nós. Quando nós olhamos para a santidade, nós achamos que é uma coisa criada pelo homem, parece até que foi uma coisa criada pelo homem, para fazer com que o homem fosse um boneco de gesso, que não pode fazer nada, que não pode fazer aquilo, que isso, que aquilo, e parece que há de fato um fardo. Mas a santidade é algo que a Bíblia descreve como de fato Deus é, nós vamos ver isso. E é algo que Deus quer para as nossas vidas. É algo que Deus quer que nós vivenciemos isso. É óbvio que quando nós olhamos para esse ponto também, algumas pessoas, por interpretações bíblicas errôneas, interpretações bíblicas falhas demais, fez com que muita gente não entendesse de fato o que era santidade. Não entendesse de fato o que era viver em santidade com Deus. E aí se foi jogado muitas questões, aonde o que pode e o que não pode, e as pessoas diziam, poxa vida, desse jeito, eu não tenho como ser santo, eu não tenho como viver com Deus dessa forma. E sabe, é sobre isso que nós vamos ministrar essa noite, já estamos ministrando, mas é sobre isso que nós queremos trazer, para que nós podemos entender melhor o que é de fato a santidade para as nossas vidas. E aí nós vamos começar pelo primeiro ponto. Primeiro ponto a respeito da santidade. O que é a santidade? E eu vou dizer aqui, coloquei de uma forma bem simples também, para que a gente possa entender em algumas frases. A santidade não é o que mostramos para as pessoas, mas o que somos no secreto com Deus. A santidade não é nada que você mostre para as pessoas. É o que você é no seu secreto com Deus. Não é o que você possa mostrar para A e B ou C. Não é o que as pessoas possam ver em você, que lhe mostra se você é santo ou não. Que lhe mostra se de fato você está no caminho certo ou não. Você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que for na igreja com o microfone na mão. Isso não quer dizer que você é santo. Você pode parecer o bambambam. Você pode querer parecer a pessoa mais santa do mundo, ou você pode falar que é santo. Isso não quer dizer que você seja. Isso não quer dizer que você esteja em uma evidência de uma santidade profunda. Mas santidade é muito além do que isso. Santidade é algo que está entre você e Deus. Santidade é algo que,
quando coloca dentro do seu coração, quando está dentro do seu coração, queridos, você não faz porque fulano vai achar errado. Você faz porque Deus vai achar errado. Você não faz porque as pessoas vão olhar para você e vão lhe criticar. Você não faz porque Deus é aquele que lhe vê no secreto, que sabe como é seu coração, que sabe como é as suas circunstâncias, que sabe como é aquilo que você está passando. É Deus. O respeito que você deve ter não é com as pessoas, é com Deus. Santidade é isso. Santidade é isso, queridos. E por alguns motivos, muitas pessoas trouxeram essas questões. Não, eu não posso isso, por aquilo e tal, e lá vai. Eu recordo que uma certa feita, eu não conhecia Cristo Jesus, não conhecia a palavra. E eu estava jogando, tinha saído da escola, tinha deixado de ir para a escola para jogar videogame. Aí estava lá jogando videogame. E aí, o rapaz, que eu sabia que ele era crente, ele começou a jogar videogame lá também comigo. E interessante que ele jogando videogame, aí quando pensou que não, chegou o pastor da igreja. No tempo eu não era crente, eu não entendia bem aquela situação, né? Mas o pastor disse: mas rapaz, como é que pode você aqui? Você não tem vergonha não, rapaz, não sei o que, tal, lá vai. E ele ficou todo envergonhado, ficou todo sem jeito, aquele negócio todo. E aí ele: não, pastor, eu estou saindo. Aí saiu, né? Aí quando pensou que não, o pastor tinha ido embora, ele voltou para jogar o videogame comigo. Aí eu disse: mas rapaz, tu viesse, foi? Foi, rapaz, o pastor já foi, agora eu vou jogar meu videogame e tal. E impressionante como aquilo foi uma coisa rápida que passou ali, e de alguma forma, acabei lembrando agora disso, que se encaixa aqui, mas, sabe, as pessoas, elas querem de alguma forma mostrar para outra pessoa que é santo, que não se mistura, que não está fazendo o que deveria fazer. E sabe, queridos, de alguma forma aquele pastor achou que tivesse ensinando aquele jovem, né? Mas de alguma forma o jovem não aprendeu o que foi falado. E muitas das vezes é isso que acontece. Na frente do pastor ele era uma coisa, por trás do pastor ele era uma outra coisa. E aquilo eu fiquei pensando, né? Poxa vida, como pode, né? Na frente é uma coisa, por trás é outra. E eu pensando comigo, né? Olha só, né? Eu não era crente. Eu disse: esses crentes são meio bagunçados, rapaz. O negócio desses crentes é meio confuseiro, é meio fora de sintonia, né? Como é que pode? Oxe, varei. Aí a gente que também não conhece já quer se justificar. É por isso que eu não sou, né? Já quer se justificar, né? Como se a gente também tivesse certo, né? Está tudo errado, né? Dentro de um barco só. Mas sabe, queridos, nunca vai ser algo que você mostre às pessoas. Nunca vai ser a santidade, ela nunca vai ser isso em que você possa dizer: eu sou santo, ou se mostrar diante das pessoas que sejam pessoas da igreja ou sejam pessoas do mundo. Você não pode querer achar que você pode mostrar algo para elas que você muitas das vezes não é, ou querer aparecer algo que você não é. Ou hoje, de fato, né, como tem as redes sociais, as pessoas vão lá nas redes sociais, dá aquela pinta toda que é crentão ali e tal, e lá vai, mas na verdade não é, simplesmente não é. Então, santidade, guarde isso para você. Não queira mostrar para ninguém que você é santo. Mostre para o Deus que conhece você que você é santo, que está na presença dele, que está buscando a sua presença, a sua graça, o seu poder, a sua maravilha, que está se desviando do mal e buscando a sua verdade. Mostre para Deus. Pare para orar. Quando você for orar, e diga: Deus, será que em mim há algum caminho mau? Deus, será que em mim, Senhor, as minhas práticas estão te agradando, Senhor? Mude a sua oração, por favor. Escute isso, mude a sua oração. Ore a Deus falando isso. Ore a Deus dessa forma. Busque a Deus nisso. Sabe por quê? Porque quando você estiver diante de Deus do jeito que Ele quer, quem olhar para você, sem você falar, sem você querer mostrar, sem você querer dizer, vão olhar para você e vão dizer: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, ali vai um crente que se desvia do mal.
Aquela conversa que Deus tem um diálogo ali em Jó, né? Deus tem um diálogo com o diabo. É um texto ali que eu fico pensando, como é que Deus conversando com o diabo, vê que coisa. Aí Deus está conversando com o diabo. Qual é o assunto? Um homem. Que homem? Jó. O assunto de Deus com o diabo é a respeito de um homem que está na terra, que o nome dele é Jó. Aí nessa conversa, quem puxa o assunto é Deus. É Deus que puxa, é uma conversa impressionante. É Deus que puxa o assunto. Diz, da onde tu viesses? Aí ele diz, de rodear a terra, de passear por ela. Né? O diabo está por ali, está só, né? Procurando, olhando. Ai, filho, né? Ele fica por ali, só olhando, né? Aí Deus vai e diz, tu viste o meu servo Jó? Aí Deus dá continuidade. Tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Tu visse ele lá? Aí o diabo tinha visto Jó. O diabo não tem o que falar de Jó. Olha que coisa, meu. O diabo não tem o que falar dele. Aí diz, o diabo sem ter o que falar diz, também ele tudo tem. E aí começa toda a trajetória em que Deus permite que toque nas coisas dele, depois Deus permite que toque na saúde dele. Mas uma coisa é certa, irmãos, a conversa era sobre a vida de Jó. Se Deus tivesse um diálogo com o diabo sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre você, já pensou Deus conversando? Será que Deus iria falar a mesma coisa de mim? Tu viste o meu servo Josvan lá na terra? Será que Deus ia falar desse jeito? Do jeito que falou de Jó? Será que Deus falaria de você a mesma coisa? Você está entendendo, irmão, que o que Jó mostrava para as pessoas, Jó não queria mostrar para as pessoas que era. Jó mostrava para Deus quem ele era. E quando ele mostrava para Deus quem ele era, na hora certa, na hora exata, na hora que Deus resolveu falar dele, com certeza Deus falou aquilo que de fato Jó era de verdade. Porque isso aí não é uma bajulação de amor de homens, de amigos, de tal. É Deus dizendo, meu irmão, que Jó era íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. É Deus dizendo. Qual é a palavra que Deus tem ao teu respeito? Quem é você quando ninguém lhe vê? A sua santidade depende das pessoas nessa terra ou de um Deus que está nos céus? A sua santidade depende do que as pessoas estão vendo e você aparenta ser ou quer mostrar? Ou a sua santidade depende daquilo que você serve a Deus, do respeito que você tem ao seu Deus e do respeito que você tem à palavra de Deus na sua vida? É sobre isso que nós precisamos meditar, é sobre isso que nós precisamos colocar em nosso coração. Precisamos entender que nunca vai ser uma coisa que você mostre às pessoas, mas mostre a Deus, só a Ele. É por isso que às vezes eu sempre, trazendo um pouco dos meninos, né, no louvor, quando eu me reúno com eles, né, vou até marcar outra reunião com eles, mas eu sempre digo a eles, olhe, quando vocês estiverem louvando ao Senhor, louve a Deus, independente de como as pessoas estejam. Louve a Deus, independente se está tendo adoração, ou se estão sentados, ou o que estão fazendo. Adore a Deus, é o momento de vocês com Deus. É igual a eu, querido, na hora de ministrar a palavra aqui, muitas das vezes a gente fica pensando, será que a gente desagrada a A, ou a B, ou a C? Será que a gente... Mas sabe, querido, isso é uma coisa que não consegue entrar no meu coração. Sabe por quê, querido? Porque quando eu venho para o púlpito, eu quero adorar ao meu Deus. Eu quero lançar o que eu tenho a Ele, independente de qualquer coisa, independente de qualquer jeito. Você sabe aquele pregador que fica, glorifique, não sei o que e tal, vai tal. Eu até respeito, mas parece que ele só consegue pregar bem se as pessoas estiverem glorificando e exaltando. Meu irmão,
eu não quero ter nenhum glória a Deus esta noite, mas que o seu coração se encha da palavra do Senhor, que para a glória de Deus seja tudo, irmão, mas tudo mesmo, e nada mais. Então não adianta a gente parecer uma coisa e não ser, não adianta a gente querer dizer que é sem ser, não adianta, mas não adianta. Seja de fato santo, porque de fato Deus está olhando para você. Porque quem vai receber a sua santidade não são os homens nessa terra. Quem vai receber a sua santidade é o Deus que está nos céus. Então, o primeiro ponto foi esse: santidade não é uma questão que você mostra às pessoas, mas o que você é no secreto com Deus. Segundo ponto: quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos ser santo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos ser santo. Não existe isso de querer buscar mais a Deus e ser mais promíscuo, e ser mais isso, e ser mais aquilo. A pessoa que faz isso, ela nunca teve um encontro com Jesus de verdade, queridos. Porque quanto mais você busca Ele, mais você quer ser santo na sua presença, mais você quer ser mais cheio dEle, mais buscar a Ele. Sabe, queridos, é interessante porque parece que os profetas de hoje, parece que não estão diante de um Deus que é santo. Eles agem, os profetas de hoje, eu falo no modo de falar, né? Porque os profetas são a graça, meu Deus do céu. Esses que, eu sou profeta, né? Eles parecem que não estão diante do Deus santo. Eles acham que deve falando o que quer, dizendo o que bem entende e tal, e lá vai, e diz: eu sou profeta. Não, eu sou profeta, né? E abre a boca e diz: não, eu tenho intimidade com Deus, eu sou cheio de intimidade com Deus. E parece que não serve, parece que esse Deus que ele serve não é um Deus santo. Parece que é ser um Deus qualquer, de todo jeito, de qualquer forma. Eu sou profeta, né? Tem uns que, eu não vou fazer o jeito aqui para não, mas tem uns que, eu sou profeta. Olha, quando você vê esses negócios, sai de perto. Olha, sai de perto. Não é nem só ele, tem outros também, né? Tem outros também. Mas quando começar, eu sou profeta, olha, eu sou. Eita, eu estou vendo um anjo, olha, eita, é agora. Ô irmão, por favor, você que é ovelha, nossa, aqui, eu lhe falo como pastor, desliga a televisão. Se for no Instagram, passa assim com o dedo de lado. Se for no YouTube, arrasta para cima. Mas não veja não, se for dentro de uma igreja, se levante e saia. Estou falando aqui sem medo do que eu estou lhe dizendo. Saia de pé. Não queira. Quando o cara começa a se lançar, que esse negocinho que sou profeta, meu amigo, já está tudo. Isaías, lembra de Isaías? Até coloquei aqui, lembra de Isaías? Quando ele vê o Senhor, lá no verso do número 6, coloca aí para mim, por favor, Isaías 6. Profeta Isaías, é Isaías que eu estou falando, profeta Isaías, coloca aqui, capítulo 6. Isso aqui é o chamado de Isaías, é esse texto aqui, é o 6, verso 5, vai lá, pode adiantar para o 5, não tem problema não. Já pra gente, isso aqui é o chamado de Isaías. Deus se apresenta a ele, se apresenta a ele, aí olha só o que é que acontece. Então disse eu, Isaías dizendo, isso é o profeta. Então disse eu, ai de mim, ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, esse ai de mim aqui, vamos, esse ai de mim, irmãos, rapaz, é ele exatamente dizendo o que vai ser de mim. Eu me aproximei, eu estou diante, eu estou vendo, eu estou diante do Deus que é santo, do Deus que é poderoso, do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estou agora diante dele. Ai de mim, o que vai ser de mim? Pobre de mim. Agora vai se acabar tudo. Ele diz, agora não tem mais jeito para mim. Ai de mim. Quem sou eu?
Quem sou eu para me aproximar? Quem sou eu para ter esse chamado? Quem sou eu para de fato chegar? Ai de mim. Olha como é que ele se coloca, irmão. Aí os profetas de hoje, eu sou profeta, eu tenho revelação, eu conheço, eu sei como é que é, eu tenho intimidade com o homem lá de cima. Fala, assim, como se fosse eu tenho intimidade com o homem lá de cima. Ele lá, ele me conhece, eu vou falando e ele vai falando a mim. Homem, pelo amor de Deus, homem, isso é negócio de gente besta, que não tem o que fazer, que não tem coerência com as coisas de Deus, que de fato, sabe, olha para as escrituras e olha como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma coisa qualquer. Meu irmão, quanto mais você busca esse Deus, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais perto você está dele, mais santidade você busca, mais santidade você quer dentro de si para se aproximar desse Deus, irmãos. Ele é santo, ele é poderoso, ele é majestoso. Aí Isaías vai dizer desse jeito, é muito bonito o texto, coloca para mim, por favor. Quando ele vai dizer, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu amigo, ele está, queridos, como temor no seu coração. Ele está dizendo, eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Ele está dizendo, rapaz, eu sou sem vergonha, e o povo onde eu habito é sem vergonha também. E agora eu estou diante de um Deus que é santo e poderoso. Eu falo o que não devia, e agora os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor. E agora, o que vai ser de mim? Aí Isaías quer ser profeta, irmão. Aí Deus, com a sua misericórdia, o anjo vai lá e tira uma brasa viva do altar e toca sobre os seus lábios. É Deus dizendo, realmente você é impuro, realmente você precisa de santidade, você precisa estar santo na minha presença, e para o que eu tenho para você agora, você precisa ser santo. Mas eu santifico você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que santifica aqueles que eu chamei para a minha obra, para o meu altar. Oh, querido, quando a gente se aproxima desse Deus, que a gente se reconhece que não é nada, nem ninguém, somos pecadores, falhos, miseráveis, mas o Deus é forte, Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso. Ele chega e ele diz, é você mesmo, é com você que eu tenho coisa, é com você que eu chamo, é você que eu tenho coisas a fazer, é você que eu quero mesmo. É quem não é que Deus chama, queridos. É quem não parece que Deus chama. É quanto mais fraca a gente se acha. É dessa forma que Deus vai nos santificando por dentro. É quando a gente se coloca diante de Deus dizendo, Senhor, eu não sou, Senhor. Eu não sou o que deveria ser, Senhor. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Você está entendendo, meu irmão, que quando o camarada tiver com esse negócio de que eu sou, irmãos, não existe santidade nenhuma ali. Mas quando ele disser, pela graça, estou aqui. Pela misericórdia, eu estou aqui. Pode ter certeza. Esse aí está se aproximando de Deus e está buscando santidade na sua presença. Isso é muito importante entendermos isso. É muito importante, porque a gente... E agora eu vou finalizar com isso, mas só para a gente entender, porque a gente viveu um tempo aprendendo que, eita, fulana vai rodopiando e tal, e lá vai, essa daí é santa. Eita, Beltrano faz isso e, eita, esse aí é santo demais. Esse homem aí tem intimidade com Deus. Eita, revelou o CPF, não sei de quê. Esse é o cara. Esse é santo demais. A gente viveu um tempo muito dentro disso, irmãos. Muito dentro disso. E santidade não é nada disso. Ao contrário, que é isso que eu estou tentando passar para vocês. Ao contrário, isso é de fato falta de gente que não entende o que de fato é as Escrituras. Mas se você quer se aproximar de Deus, pode ter certeza, quanto mais você se aproxima,
mais santidade você vai ter que ser na sua presença e debaixo da sua graça. Alguém que possa dizer: eu preciso buscar mais a Deus. É a mesma coisa dizer: eu preciso ser mais santo. Porque enquanto você se santifica, Deus se aproxima de você. Deus quer estar com você. Deus quer estar ali com você. Então, santidade é isso, queridos. É uma busca. Terceiro ponto: santidade não é uma obra religiosa, mas a natureza de Deus. Santidade não é uma obra religiosa. Mais uma vez, não é uma obra religiosa, não são coisas de homens, não são questões humanas, colocada por homens, criada por homens, estabelecida por homens, trazida até sua vida por homens. Santidade é simplesmente a natureza de Deus. Quando você diz que quer ser santo, você está de fato buscando a natureza de Deus. Óbvio, não querer ser parecido com Deus, não, nesse aspecto de dizer eu vou ser. Mas isso, a santidade é isso. Deus é santo. Deus é santo. Versículo de número 15. Versículo de número 15 aí, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Ou seja, Deus é santo. O texto aqui está dizendo que Deus é santo. A gente vai ver também, tem uma expressão muito que o pessoal usa muito, né? Sede santo porque eu sou santo. E algumas pessoas até elas até confundem esse texto, né? E Paulo diz, né? Sede santo como eu sou santo, né? Paulo não disse isso, né? Não é essa a questão. Esse texto a gente vai encontrar lá em Levítico 11. Nós vamos encontrar lá em Levítico 11:44 e Levítico também 19:2. De fato Deus dizendo que Ele é santo, assim como diz nesse texto aqui também que Ele é santo. É Deus dizendo: eu sou santo. Um dos atributos de Deus é a sua santidade. Esse atributo ele é comunicável, porque de fato a gente também busca a santidade e a gente também é santo em Cristo Jesus. Então, a santidade, na verdade, ela é isso, ela é a natureza de fato de Deus. Deus é santo na sua natureza. Deus não age para ser santo. Deus não se esforça para ser santo. Deus não faz as coisas para ser santo. Ele é. Ele simplesmente é, na sua natureza, somente. Então, como se aproximar de um Deus que é santo? Né? Como se aproximar de um Deus que é santo? Então, a natureza de Deus é isso. Nunca vai ser uma questão de homens. Muitas das vezes as pessoas pensam isso, que santidade foi uma coisa imposta pelos homens. Mas não, é uma questão da natureza de Deus, que a Bíblia em si nos leva, nos conduz, nos chama, nos traz para o trilho, para que a gente possa de fato buscar a santidade na presença de Deus, para que a gente possa trabalhar isso dentro de nós também, e que a gente possa ser santo como Ele é santo. Sede santos como Deus é santo. Você não ama a Deus? Você não quer estar com Deus? Você não gosta da sua presença? Você não ama? Então sede santos como Ele é santo. Quando você busca parecer com alguém, é porque você gosta daquela pessoa. Isso é normal. Se você gosta de alguém, poxa, eu quero parecer com fulano, né? Quero parecer com cicrano. Pronto. Quer ver uma pessoa boa para você procurar ser? Vá procurar ser igual a Deus e ser santo igual a Ele também. Pronto. Acabou-se. Lembra, né? As meninas, né? Quer ser igual àquela atriz, quer ser igual àquele... Os meninos querem ser igual àquele ator e tal, aquele jogador, né? Eu quero ser igual àquele jogador. Eu quero ser igual a... As pessoas, elas olham para outras pessoas, elas admiram aquela pessoa e aí
querem ser igual, querem buscar seguir o caminho para se identificar igual àquela pessoa e ser como aquela pessoa. E aí o texto aqui está nos dizendo, e esse é o conselho da noite: sede santos, porque Deus é santo. Sejam imitadores de Deus. Busque a santidade no seu coração, na sua presença. Busque a santidade com tudo que há em vosso coração. Sede santos, porque Deus é santo. Uma frase dentro disso, quando diz assim, uma frase que diz: aonde o pecado nos afastou de Deus, aonde o pecado nos afastou de Deus, a cruz nos trouxe reconciliação. Aonde o pecado nos afastou de Deus. O pecado é a praga que nos afasta de Deus. É o pecado. O que afasta a gente de Deus é o pecado. É a barreira que é colocada. Porque como Deus vai se misturar com um monte de pecador igual a gente? Como? Então o pecado é isso. Eu coloco dessa forma, com essa expressão forte para vocês entenderem. É uma praga mesmo. Que nos afasta de Deus, é o pecado. Paulo diz: aquilo que eu não quero, eu faço. E o que eu quero, eu não faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo? Quem me livrará disso? Miserável homem sou. Caramba, ele coloca isso. A primeira vez que eu li esse texto, irmão, eu digo: rapaz, o que Paulo estava sentindo ali no coração, cara, quando ele fala isso? O que é isso? Rapaz, a gente está falando de Paulo, irmão. Não está falando do pastor Josvan, não está falando do pastor não sei o quê. A gente está falando de Paulo, rapaz. O camarada que deixou tudo, entregou sua vida de fato a Deus, para que Deus pudesse trabalhar na vida dele, para que Deus levasse ele aos quatro cantos da terra, para evangelizar nações. Paulo, aquele que escreveu a maior parte do Antigo Testamento, irmão. Aquele que as pregações deles estão, a pregação dele não é a minha pregação que está aqui, vai ficar no YouTube aí e tal, não sei o quê, e tem gente que vai achar bom, tem gente que vai criticar. A pregação de Paulo ficou escrita, irmão, as cartas dele, as orientações à igreja, porque de fato era aquele que era inspirado por Deus. Então a gente não está falando de qualquer pessoa não, está falando de Paulo. E ele vai dizer: miserável homem que sou. Por que ele fala isso? Por causa do pecado, irmãos. Imagine eu e você. Tente pensar, eu e você. Se Paulo usou essa expressão, né? Miserável homem que sou. Qual seria a expressão que você poderia usar para você? Não fale não, fale, por favor. Não fale alto não, que talvez o seu irmão aí se escandalize com você. Sabe? É porque de fato Paulo entendia isso, que o pecado afastava ele de Deus. É porque o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E aí, a santidade é exatamente o oposto do pecado. Exatamente isso, é o oposto. Quando a gente quer a santidade, a gente está exatamente nos direcionando para Deus, correndo para Deus. Mas sabe, queridos, quando nós olhamos para isso, e a frase ela já diz tudo: aonde o pecado nos afasta de Deus, a cruz nos reconcilia com Deus. A cruz nos levou para Deus novamente. A cruz nos trouxe de fato o nosso engajamento novamente com Deus, o nosso contato com Deus novamente, e estar perto dele e estar com ele, porque Cristo Jesus é aquele que reconcilia o homem para com Deus. É por isso que, dando continuidade, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Quem me livrará? E aí ele diz: mas bendito, mas dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entende que é Cristo Jesus que de fato lhe leva novamente a estar reconciliado com Deus. Ô meu irmão, busque a santidade em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus é a fonte para estarmos perto de Deus.
Cristo Jesus é o que nos orienta, é o que nos leva. Não tem como buscar santidade se não for em Cristo Jesus. Não tem como ser se não for através de Cristo Jesus. Busque em Cristo Jesus. Ande com Cristo Jesus. Olhe para os seus ensinamentos. Esteja cheio de Cristo Jesus, cheia de Cristo Jesus, que você vai se aproximar mais de Deus. Vai estar mais perto de Deus. Santidade é isso. É fazer o que Cristo fez. É caminhar com Cristo. É de fato entender os seus princípios e tudo que Ele fez e colocar em prática. E quando a gente faz isso, nós estamos buscando a santidade. Quando nós falamos ainda acerca do pecado que nos afasta de Deus, é interessante a gente dizer que nós pecamos de duas formas. De duas formas. Não se esqueça disso, porque as pessoas só se lembram de uma forma. Parece que é um negócio, só se lembra de um. Mas tem duas formas de pecado que nos afasta de Deus de fato, né? Que é, nós erramos por atos e omissão. Nós erramos por fazer a coisa errada, que não era para fazer. E nós erramos também por não fazer a coisa certa que deveria fazer. Não é verdade? Não é verdade? As pessoas só se lembram quando faz um negócio errado, aí diz assim: eita, eu pequei, rapaz. Ai de mim. Pecador que sou, pecadora sou eu. As pessoas levam muito para isso. Quando a pessoa faz algo errado, ó, fulano ali fez um negócio errado, ó, ciclano ali fez um negócio errado. Mas sabe, queridos, na mesma medida, por não fazer a coisa certa, você peca também. O que era para fazer e você não faz. É por isso que Paulo, volta mais uma vez no texto, eu acabei não separando o texto para mostrar aqui, mas estou citando ele. Quando Paulo vai dizer: aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu quero eu faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. E o que eu não quero eu não faço. Então, quando Paulo fala isso, é exatamente isso. Ou seja, você erra por atos e omissões. Aí a forma que as pessoas mais veem é quando fulano fala um negócio errado, né? Fulano fez um negócio errado ali. Aí todo mundo cai de pau, ó, pecador, infeliz, ó. Olha aí, rapaz, como é que pode? Tá, que negócio todo. É assim ou não é? É desse jeito. Mas quando a pessoa não faz o que era para fazer, as pessoas criticam da mesma forma, do mesmo jeito. Olha da mesma forma, não. Nem percebe, nem. E isso a gente releva, né? Isso a gente vai relevando e tal, ela vai. Mas quero lhe dizer essa noite: quando Deus quer que você faça coisas e você não faz, você também está pecando e está saindo da sua santificação que você precisa manter com Deus. Não é só quando você faz errado, é quando você não faz a coisa certa. Então, por favor, esta noite, entenda que se você quer santificação, não faça a coisa errada e faça a coisa certa. O texto é esse aí, né? Romanos 7, né? Olha aí, 7:19. Mas não faço o bem que desejo. Olha aqui. Mas continuo praticando o mal que não quero desejar. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Meu amigo. Aí é pesado demais. Bota outro. É isso mesmo? Então encontrou uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Perceba aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Encontrou a lei. É o anterior mesmo. É lá no anterior. Quando ele vai dizer, né? Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz. Olha só. Não querer, né? Ele não quer, ele não deseja, mas faz. Né? Mas o pecado que habita em mim. É o pecado, de fato, que habita. Infeliz, é o pecado. É uma luta, irmão, todo dia.
É uma luta constante. Isso aqui, sabe o que é que mostra também nesse texto? Às vezes a gente fica, o diabo está se andando, o diabo está rodeando. O rapaz, o diabo, eita, fizeram uma macumba, eita, não sei o que, lá vai. Ou o rapaz, olha, meu amigo, o diabo, o rapaz fechou a rua, o diabo, isso, essa rua está um negócio, a minha casa está daquele jeito, o inimigo é astuto e tal, e lá vai. Os crentes é muito cheio disso. Às vezes a sua maior luta, essa é a maior luta, irmão, é você e a sua carne. É você e você. É você lutando com a sua própria vontade, com a sua carne. A carne maldita, ela quer levar para aquilo ali, ela quer levar para aquela situação, ela quer levar para essa questão. E você precisa lutar contra a sua própria carne. Meu amigo, o mesmo corpo que você santifica é o mesmo corpo que te faz pecar para com o teu Deus. Irmãos, ser crente, irmãos, crente, olha, crente meia sola é fácil demais, irmão. Pode botar a Bíblia debaixo do braço, pode. Crente meia sola, crente sem futuro, crente aquele negócio meio lá, meio cá, é fácil demais, irmão. Mas ser crente santo na presença do Senhor, irmãos, é diferente. Tem que renunciar à carne todos os dias. Tem que renunciar à sua vontade todos os dias. Eu já falei uma frase aqui e vou repetir. Se você está fazendo tudo que você quer, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Sabe quando as pessoas dizem, eu preciso fazer o que eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu preciso ser feliz, porque é a minha felicidade, e não sei o que tal, vai. E óbvio, irmão, Deus quer ver você feliz, mas Deus quer ver você feliz crucificando a sua carne todos os dias na cruz do Calvário, matando as suas vontades e o seu querer carnais na presença de Deus diante de Cristo Jesus. É uma luta todos os dias, meu irmão, contra essa nossa carne velha. Essa carne é ruim, irmãos. Não confie na sua carne. Não confie nos seus desejos. Não confie naquilo que você quer e quer e quer e quer. Não confie nisso. Eu não tenho a sombra de dúvida daquilo que Deus está falando no meu coração. Não confie nos seus desejos carnais, irmãos. Acabe com isso. Crucifique a sua carne todos os dias. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você desceu às águas do batismo. Morreu o velho homem e surgiu o novo homem. Morreu a nova mulher e surgiu a nova mulher, queridos. Na cruz do Calvário nós fomos sepultados. Assim como Cristo Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados também para nascer o novo homem e uma nova mulher na presença de Deus. É sobre isso que estamos falando esta noite, querido. É sobre isso que devemos colocar em nossos corações. Isso é santificação, crucificar a carne todos os dias. Isso é buscar ser santo na presença de Deus, matar as suas vontades carnais todos os dias. É todos os dias, queridos. São tantas coisas que queremos dentro da nossa vontade medíocre, fajuta e carnal. Mas a vontade de Deus, por que não queremos a vontade de Deus? Por que não agimos na vontade de Deus? Por que não fazemos aquilo que Deus quer? Por que não agimos mais naquilo que a Bíblia quer, irmãos? Crucificamos a nossa carne. Crucificamos o nosso eu. Para viver uma vida santa na presença do nosso Deus, que é todo poderoso. Isso é ser santo. Isso é buscar santidade na presença do Senhor. Poxa vida, temos tempo. Então vamos em frente. Hebreus 12, 14. Bota aí para mim, por favor, esse texto em Hebreus. Olha que coisa nesse texto aqui, irmão. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Só aí mesmo. Esse versículo aqui, irmão, não é uma sugestão. Não é uma sugestão que você possa olhar e dizer: eu vou por esse caminho. Isso aqui é uma estrada que precisa ser percorrida. Busque a paz com todos. Essa questão de paz aqui, eu estava lendo esse texto e eu fazendo uma interpretação minha, assim, né, do texto em si. Não quero falar nada que o texto não diz. Mas busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sempre quando a gente fala desse texto, a gente trabalha muito o finalzinho, depois da vírgula, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas busque a paz com todos. Meu amigo, está totalmente interligado, irmão. Se você não tem paz com as outras pessoas, vai ficar difícil. Tem que ter paz um com os outros. E a santificação, eles colocam as duas coisas para no final fechar, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas as duas coisas estão interligadas. Você precisa ter paz com todos. Por mais que às vezes a gente tenha uma definição melhor com um A, com B, com C e tal, já vai. Com outros não tem tanta definição. Mas você precisa ter paz. Isso aqui é inegociável. É como eu disse, não é uma opção. Isso aqui é uma estrada que você precisa percorrer. E na estrada que você está percorrendo para os céus, você vai ter que percorrer nessa estrada tendo paz com todo mundo e santificação. Sem isso aí, irmão, você não vai entrar no céu não, viu? Você está pensando o quê? Você está pensando o quê? Que vai entrar assim, sem buscar paz com todos, sem buscar santificação. Você está pensando que você é bonito demais? Eu vou botar uma roupa bonita, quando Jesus voltar eu vou subir, vai ser uma maravilha. Oh, rapaz. Você cuidado não. Cuidado. Né? Tenha paz com todo mundo, né? E seja santo. Eu conheci uma mulher, né? Eu só estou falando porque na verdade ela faz muito tempo. Desde o tempo que eu nem crente era também. Às vezes eu falo minhas coisas aqui. A missionária fica rindo, fica com medo. Fica com medo de eu falar aqui certas coisas. Aquele tempo que eu não era crente era só a graça, né? Eita, mas essa é bem light, né? É light. Eu vendia botijão de gás, né? Eu vendia gás. Eu fui vendedor de gás. Fui comprar um gás. Aí cheguei, a pessoa passou e disse: esse botijão de gás é para vender? Eu disse: é. Aí botei R$1. Naquele tempo eu comprei por R$8, vendi por 9. Naquele tempo, olha só quanto era um botijão de gás. Comprei por 8, vendi por 9. Aí voltei de novo, quando eu deixei na calçada que eu fui levar, passou um caba com um carrinho de mão. É para vender? Eu disse: é. Botei R$1, digo: rapaz, esse negócio é bom, vou vender. Aí comecei a vender botijão de gás, abri mesmo o CNPJ, fiz meus negócios lá e tal, comecei a vender. Aí nisso eu conheci uma mulher que ela comprava gás. Toda vez que eu levava, vamos lá levar. Então, ok, tá, ela vai chegar. Aí ela tava: não, entra meu filho, logo para os vizinhos ver. Eu digo: oxe, varei, agora pronto. E o povo tá preocupado com o botijão de gás dela. Eu fiquei. E ela, eu sabia, né, que ela era aquelas irmãs bem crentes, né? Com a saiona e tal, e lá vai. Né, só. Ela não tinha conversa com o vizinho, essa mulher. Não conversava com o vizinho. Ela não gostava das pessoas. Era uma zoada com A, com B, com C. Era uma mulher que realmente não era social. Não tinha comunhão com pessoas, essa mulher. Ela passava na rua, né? Ela andava bem ligeiro.
E não tinha esse negócio de olhar para um lado, para outro, para falar com fulano, ciclano, betano. Meu amigo, era aquela mulher que, no meio dos vizinhos assim, as pessoas, aquela mulher indesejada. Não queira ser uma pessoa indesejada. É terrível. Já pensou, você está passando no canto e a pessoa, tia, lá vai, é uma peste. Só quer ser. Ei, não, é ruim demais, né? Deve ser ruim demais. E era essa mulher assim. Mas era uma mulher assim que buscava, sabe? Buscava palavra, ia para a igreja, ia para sítio de oração e tal. Ela era uma crente muito ativa assim. Mas não tinha paz com ninguém. E aí, queridos, esse texto, para mim, na minha opinião, por isso que eu faço a minha interpretação, a Bíblia ela fala muito de relacionamento. A Bíblia ela fala muito de relacionamento. A Bíblia é relacionamento. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Relacionamento entre eu e o meu próximo, e eu e Deus. É tanto que Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu esses 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia é isso aí, irmão. Jesus resume os 10 mandamentos e a Bíblia, do começo ao fim, é isso. Relacionamento. Relacionamento. Então tem gente que consegue ter um relacionamento com Deus, mas não consegue ter um relacionamento com o próximo. E eu acho que foi a missionária Neve que pregou quinta-feira, né? Como eu vou amar, né? Ela trouxe aquele texto que eu não lembro agora, mas como eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão? Se eu não amo meu irmão, como é que eu vou amar a Deus que está nos céus? E é mais ou menos isso, irmãos, né? Poxa vida, preciso percorrer esse caminho com paz, com todos. Você não precisa de fato aceitar, você não precisa de fato ter uma amizade melosa, aquela coisa toda. Não é isso, irmão. Mas uma coisa não pode abrir mão: ter paz com todos. Você quer buscar a santidade? Se resolva com as pessoas que você é mal resolvido. Se resolva. Se resolva, tenha paz com todos. É óbvio que vai ter gente, repito, você vai ter mais afinidade, vai conversar mais, vai aquela questão toda e tal, ela vai, você leva para casa e tal, ela vai para comer um negócio e tal, e se você quiser ter, né, paz comigo, relacionamento, me convide, me chame para ir lá na sua casa para a gente comer, para a gente tomar um café, né, para a gente ter mais uma afinidade, né? Não, mas tá cá, tem jeito não, o pastor não ganha uma, meu amigo, na conversa. Mas é normal, por algumas pessoas, você ter uma afinidade maior. Isso é muito normal, irmãos. E outras pessoas, é óbvio, você não vai, você não está lá na casa da pessoa, você não tem aquela conversa toda como tem com outros e tal. Mas você precisa ter paz. Bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Paz do Senhor, paz do Senhor. Ter paz. Meu irmão, isso aqui, irmão, é a melhor coisa do mundo, é o cara ter paz no coração. Isso é bom demais, irmão. Isso não tem dinheiro que pague, isso não tem não, irmão. É bom demais, você está em paz com todo mundo. Seguir a paz com todos. O texto é arredondante, não deixa brecha, não deixa. A paz com todos, é com todos. Então isso é uma coisa que realmente precisamos ativar em nós. E olha só, não quero ser, mas os homens, isso é muito mais fácil para os homens e é muito mais difícil para as mulheres. Não, é uma verdade ou não é? Eu estou mentindo, irmão? Eu não gosto de estar aqui com pantinho, não. Mas as mulheres é cheio de moinho, de pantinho. É um negócio, meu amigo. Não, mulher é assim, irmão. Mulher é assim. Eu não sei o que é isso, não. A gente se encontra com um homem, né? Um dia desse eu encontrei com um amigo. Aí, opa, rapaz, tal, aí a gente se encontrou e tal, e é desse jeito mesmo, é uma verdade mesmo. Mas, rapaz, tu tá com uma barriga aí, né? Mas, rapaz, tu é barrigudo, não sei o que, e tal, lá vai. Disse, rapaz, e tu também não tá atrás, né, bicho? Com essa barriga de bola aí e tal, né? Tá pior do que eu e tal. Aí
Aí quando saiu de perto, aí realmente eu olhei assim, poxa, bicho, esse cara é legal demais, rapaz. Eu conheço ele desde lá do tempo que ele tinha uma loja lá em Mangabeira e tal. Esse bicho é gente boa, né? Desse jeito, né? Assim, na conversa da gente, esse bicho é gente boa e tal. A mulher, ela se encontra, né, com a outra, né? Oi, amiga, não sei o que e tal. Aí se abraça, como você tá bonita, tá parecendo a Barbie, você tá extraordinária. Nossa, que cabelo lindo, não sei o que é que você tá usando? Poxa, tal, essas unhas aqui é só manicure, é no shopping que você faz, coisa bonita. A mulher é assim. Aí quando sai, Pia, isso é uma sem futuro, rapaz, isso tá bem. Bom, é desse jeito. Se é uma bicha velha, rapaz, está. Irmãos, é desse jeito, não é? Agora é óbvio, existem as exceções, né? Não, é óbvio, né? Existem as exceções, né? Tem mulher que não, realmente e tal, ela vai, conversa linda. Mas o homem ele é muito mais fácil com os outros. Quando ele tem uma guerra também, é para acabar tudo, né? Mas o homem, ele consegue ter mais isso. É por isso que as mulheres, né, dizem, o cara chega em casa, fica lá e tal. É porque o homem tem paz, aí ele não tá nem aí para nada, aí é tudo. E a mulher, ela tem mais esse problema de estar perto, de ter uma amizades boas, de estar com pessoas boas do lado e tal, e lá vai. Isso é muito comum. Óbvio que, repito, há as exceções, né? Realmente, tem mulheres que são muito amigas, muito perto, muito próximas, que se ajudam e tal, enfim. Né? Então, é importante, se você quer buscar santidade, tenha paz com todos. Busque. Não espere e vir. Não, se fulano vir falar comigo e eu falo e tá bom. Não, vá lá, se resolva. Olha, se eu fiz alguma coisa, poxa vida, me perdoe, eu não tinha intenção, né? Ou tive a intenção, mas eu me arrependo da mal intenção. Olha que interessante isso que eu estou dizendo, né? Será que você tem coragem disso? Né? Não, eu tive uma má intenção, mas eu me arrependo dessa minha má intenção. E eu lhe peço perdão por algo errado que eu fiz, por isso, tal. Tenha paz. Se a outra pessoa não quiser, não, mas eu não. Não, meu irmão, você está em paz. Está em paz. Independente se a outra pessoa quer ou não. Mas o que importa, irmão, é por isso que eu digo, o que importa é aquilo que está aqui dentro. O que está aqui dentro, meu irmão, não tem dinheiro, não tem quem esteja vendo, não tem, mas é entre você e Deus. Seja santo e busque a paz com todos. Dando continuidade. Eu sei que não ia dar tempo para passar esses outros pontos aqui, mas vai dar tempo, né? Esse texto de Hebreus, né? Que nos diz isso, né? E aí tem outro texto em Hebreus, olha que coisa isso aqui, né? Bota aí para mim, Hebreus 12, 29, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha que coisa, Deus é fogo consumidor. Olha que coisa, isso aqui é interessante. Deus é fogo, 12, vê se é isso, esse texto mesmo. 12, 29. Bota 29. Pois o vosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. A gente sempre usa esse texto, dizendo, né, Deus é fogo consumidor, Ele vai consumir você, Ele vai consumir e tal, e lá vai. Mas Deus é fogo consumidor, não para punir, mas para nos purificar das impurezas. Que lindo, gente. A gente sempre usa esse texto da forma errada. Deus é fogo consumidor, vai consumir você, vai acabar com você. Se você fizer uma coisa errada, Ele vai acabar com você. Não, meu irmão. Deus é fogo consumidor para consumir e acabar o mal que está dentro de você. Oh, esse Deus é extraordinário. Ele quer consumir o mal que não deixa você ser santo, que não deixa você progredir na sua presença, que faz com que você faça as coisas erradas, que faz com que você caminhe para o mal. Deus quer consumir isso aí e poupar você para que você seja santo na presença do Senhor.
Sabe quando você fala Deus é fogo consumidor, e realmente, né? Sabe quando você tem alguma coisa, né? Como é que eu posso dizer aqui? Foi uma coisa que veio agora na minha mente. Mas quando você tem algo, né? E você quer tirar aquela impureza, o que é que você faz? Você bota na água quente, né? Bota na água quente, alguma coisa desse tipo. Precisa ser purificado. Precisa matar os micróbios, as bactérias que tem lá e tal, e lá vai em algo quente. Mas que é mais ou menos isso, né? Os micróbios e as bactérias que tem ali não importa. Elas precisam ser queimadas. Mas o conteúdo precisa estar melhor. Deus, Ele é aquele que poupa você. O fogo consumidor de Deus não é para punir você, não é para acabar com sua vida, não é para destruir você, mas é para queimar tudo que atrapalha a sua vida com Deus. Meu irmão, Deus está trazendo chave aqui para eu e você buscar uma santidade na sua presença, meus irmãos. Aleluia. Oh, queridos, que coisa boa você poder orar e dizer: Deus, vem com teu fogo consumidor, Senhor, porque em mim há coisas que não convêm, em mim há coisas que não estão de acordo com a tua palavra, em mim tem coisas que precisam ser queimadas, ser tiradas, ser destruídas em mim, Senhor. Eu não quero essa vida mais, eu não quero isso mais, Senhor. Queima isso, Senhor. Vem com o teu fogo consumidor, Senhor, porque eu quero ter uma vida santa na tua presença, diante da tua graça. Oh, bendito seja o nome do Senhor, queridos. Que Deus tem o fogo consumidor para mim e para a sua vida. O fogo consumidor que muitas das vezes você foge, muitas das vezes você lança, como se as pessoas... Não, meu irmão, esse fogo consumidor é para acabar com tudo. É para poupar o pecador, queridos, e acabar com o pecado que há no pecador. É para isso que Cristo veio, não para condenar o mundo, mas para de fato purificar, mas para de fato salvar aquele que estava perdido. Aquele que estava perdido nos seus delitos e pecados. Cristo veio para isso, para nos purificar e nos levar para si. Então Deus tem zelo pela sua vida. Ele quer só acabar o que está acabando com você. Olha que coisa. Deus quer acabar aquilo que está acabando com você. Está acabando com a sua espiritualidade. Mas Deus quer acabar com isso que está acabando com a sua espiritualidade. Deus quer destruir isso com o seu fogo consumidor. Já vou no terceiro ou quarto ponto, eu nem coloquei aqui, no quinto, né? Santidade não é um estádio inalcançável, não é um estádio inalcançável, mas uma vida contínua que devemos prosseguir com Deus. Ou seja, não é algo que não seja inalcançável. Eita, eu vou ser santo, não, eu não vou conseguir. Não é uma coisa inalcançável, queridos. É uma coisa alcançável. Nós sempre... Olha, isso aqui parece uma coisa que não tem nexo, né? Nós sempre, enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai ser pecador. A gente vai ser pecador. Por isso que eu digo, fulano, mas é um pecador mesmo, né? Às vezes eu falo com o Romildo, rapaz, tu é um pecador, Romildo, né? Às vezes eu brinco, né, com os meninos nessa questão. Porque de fato, a gente aqui nessa terra somos pecadores, falhos. Mas a santidade é algo que nós buscamos ela. Caminhamos nela. Buscamos essa santificação todos os dias. Não é algo que não podemos alcançar. Essa purificação total, queridos, quando Cristo Jesus voltar. Aí, queridos, pode ter certeza, nós vamos alcançar o auge da santificação. Recebemos um corpo glorioso para habitar nos céus para toda uma eternidade, queridos. Esse corpo que eu citei aqui também, esse corpo pecaminoso, esse corpo falho, queridos, não vai subir para os céus. Jesus foi assunto aos céus, Mateus 25 lá no finalzinho. Jesus foi assunto aos céus em carne e osso. Jesus morreu e foi ressuscitado em carne e osso. Sabe por quê? Nele não teve pecado algum.
100% justo. 100%. Eu e você temos um corpo pecaminoso. Buscamos a santificação todos os dias. E todos os dias, querendo ou não, nesse corpo, esse corpo, ele de fato não vai subir para os céus. Receberemos um corpo glorioso e a santificação total, extraordinária, 100%. 100%. Não porque você conseguiu, não porque você foi santo o suficiente para alcançar isso, queridos. Não é isso, não é isso. É porque Cristo morreu no Calvário por amor de mim e de você. E por esse motivo nós vamos subir. Por esse motivo. Mas a santificação é algo que nós buscamos, que nós percorremos para parecer com Cristo. Uma igreja, agora eu vou adiantar para a gente ir. Uma igreja santa não é uma igreja poderosa. É uma igreja dependente de Deus. Uma igreja santa não é uma igreja poderosa. É uma igreja dependente de Deus. Sabe por que eu fico rindo assim, irmão? Porque a gente sempre... a igreja santa é uma igreja cheia de poder. Aqui tem poder, porque a gente é santo, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo, a gente é... Não, vamos lá, vamos... Não, meu irmão. Uma igreja santa é uma igreja que depende de Deus. Ela não tem condições. Irmãos, coletivamente aqui nós não somos nada e nem ninguém. Coletivamente aqui nós não somos a igreja extraordinária e tal, e lá vai. Não, irmão, tem impurezas no nosso meio, tem falhas no nosso meio, tem circunstância difícil no nosso meio. De vez em quando um está comoído, um com o outro, e lá vai, aquele negócio todo. Tem hora que a gente está se abraçando, está se pegando. Lembra quando é dentro de uma casa, né? Os meninos estão lá, quem tem muito menino dentro de uma casa sabe como é que é, né? Tá ali e tal, alegria e tal, e lá vai. Tem hora que estão se pegando, parece que vai se acabar tudo. Parece que a casa virou o avesso, né? Minha mãe criou 9, meu amigo. Tem que pensar o que é isso. Quando a briga pegava, era cacete de virar os móveis. E meus irmãos, mas a gente nunca deixou de se amar. E nunca deixou de estar um perto do outro. A igreja é desse jeito. É cheia das suas falhas, das suas circunstâncias difíceis. Mas é uma igreja que depende de Deus. Que diz, aqui nós não somos, mas aquele que nos chamou é. Aqui nós não somos nada e nem ninguém, mas aquele que habita no nosso meio, Ele é. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é 100%, Ele é extraordinário. Nós somos dependentes totalmente desse Deus. Aleluia. Bendito seja o seu santo e eterno nome. Somos dependentes de Deus. É por isso, queridos, que é por isso que às vezes eu falo algumas coisas, parece, tem hora que eu tenho até medo. Depois apareceu no YouTube aí um moído. Mas, sabe, tem gente que diz, vamos orar para a gente ser uma igreja santa. Vamos orar, irmão. Vamos buscar. Mas não é porque queremos parecer ser uma igreja sem problema. Parecer ser uma igreja santa. Não, meu irmão. A gente vai orar e a gente vai buscar. Porque dependemos do Deus que é todo poderoso. Essa é a minha oração dessa igreja. Que a gente seja sempre dependente de Deus. Sempre regado pela sua graça, pelo seu amor, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas, mesmo sem a gente merecer. Mesmo sem a gente merecer da sua graça, da sua bênção. Mas a minha oração é dizer, Senhor, derrama da tua graça, da tua bênção, da tua majestade. Aparece, Senhor, no nosso meio, Senhor. Nós não merecemos, Deus, a tua visita. Mas vai lá hoje, Senhor, naquele culto e faz a tua obra no meio de nós, tão pecadores, tão falhos, Senhor. Faz, Senhor, a tua obra, vai no nosso meio e faz a tua diferença, Senhor. Porque se depender de nós, Senhor, o culto é vago. Se depender de nós, Senhor, o culto não tem nada. Se depender dos cantores que aqui vão cantar, o culto não vai ter nada. Se depender do pregador que sou eu hoje, Senhor, lá não vai ter nada, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores. Se depender da membresia de lá, Senhor, te adorar, Senhor, não vai ter nada, Senhor. Mas se o Senhor
Senhor for até lá, nós vamos ter tudo. Se o Senhor aparecer, se a tua visita chegar, a igreja vai ser diferente, o culto vai ser diferente, a tua presença que faz a diferença no nosso meio. É a presença dele, é a graça dele, é a maravilha dele. É isso, querido, que nós precisamos buscar. É por isso que precisamos a cada dia buscar essa santidade. Ser dependente desse Deus. Buscar a santidade não é para sermos vistos, mas para vê-lo Ele. Buscar a santidade não é para que sejamos vistos, mas para que a gente possa ver Ele. Oh, meu irmão, se os crentes buscassem a santidade como ela de fato é. Tem gente que está querendo buscar ser santo para ser visto. Não é para ser visto, irmãos. É para você ter a oportunidade de vê-lo mais ainda. De que Ele se apresente mais ainda para você. É por isso que nós devemos buscar a santidade. Eu vou ficar por aqui, que esse último aqui eu não vou nem colocar aqui isso. Nós precisamos buscar a santidade, independente de todas as coisas. Precisamos ter uma vida em sua presença, mesmo em meio às suas falhas. Você é limitado, você é falho, mas você precisa correr para a santidade, buscar ser santo. E não busque ser santo para que o seu pastor veja e diga: poxa vida, como aquele membro, como aquela ovelha é santinha, ó. Mas rapaz, como aquela ovelha ali, rapaz, ela é extraordinária. Nem se preocupe, que se eu estiver vendo, irmãos, você não está fazendo nada. Mas se Deus estiver vendo, pode ter certeza, viu? Coisas boas e maravilhosas vão acontecer na minha e na tua vida. Quando a gente busca a santidade, queridos. E repito, quero finalizar aqui. Deixa eu ver se eu finalizo com o verso número 16. Quando ele diz: porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Finalizo com isso. Perdão, deixa eu trazer aqui. Verso número 14. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tenhais interiormente na vossa ignorância. E aí o verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos amou, tomai-vos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Busca a santidade, independente das suas lutas, das suas dificuldades. Busca a santidade, assim como ele diz aqui: não vos moldeis as coisas terrenas, as coisas que antes você praticava, que antes você fazia, mas busque ser santo. Agora é diferente. Você encontrou Cristo Jesus e tudo mudou. Não pode ser mais a mesma mulher, o mesmo homem. Precisamos buscar a santidade, dia após dia. E repito, como a frase que falei no começo, como tema: não é uma opção. Não é uma opção. Você precisa ser santo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus.